Legal. Estamos com 9 alunos hoje para assistir a aula do professor Erenilson, né, a parte do ECA. Lembrando que essa é uma matéria que vale tanto para o pessoal da Polícia Militar como para a Polícia Civil do Paraná. E eu diria que, claro, né, quem pode falar melhor disso é o professor, mas o fato de ser a mesma banca, então, né, acredito que as orientações, as dicas sigam aí o mesmo foco, ok? Então, observe aí que nós vamos ter um público, né, dividido, Erenilson, ok? Tem o pessoal da PM, tem o pessoal da PC. PM mais, né, na expectativa, já que a prova é daqui a 2 semanas, né, o pessoal está na tensão. Mas com certeza aí com as orientações, o pessoal vai muito bem, não só na sua matéria, mas também nas demais. Depois, ó, tem uma lembrança aí, o Danilo me pediu para formar algumas aulas de informática, né, para o pessoal da PM. Quem for da PM, né, fica atento aí que para quinta-feira à noite a gente está reservando aí uns encontros de informática, tá? Vamos ver se a gente consegue formar, mas já vamos anunciar depois, com certeza aí reunimos um grupo para poder orientar o pessoal. Pessoal, só para lembrar vocês o seguinte, tem gente nova, tá? Tem gente nova que está assistindo pela primeira vez aqui o nosso projeto Revisando. A ideia do Revisando é revisar, claro, né? Mas de uma maneira onde colocar de uma forma acessível para o aluno. Por isso, alguns perguntam, mas professor, quanto é que paga? Não, cara, não é o valor que importa. O que importa é a tua participação, é você estar aprendendo, você continuar o teu ritmo de estudo, é o teu sucesso, ok? Então, você paga o quanto você pode, tá? O Revisando, ele está trabalhando desta forma. Os professores estão cientes disso, os alunos também. A gente sabe como é que funciona, a situação está crítica, né? Eu acho que é uma maneira de a gente continuar fazendo o que gosta e atendendo o aluno aí com todo carinho, ok? Bem, essa aula fica gravada, então eventualmente conhece algum colega que não pôde participar e ele quer assistir, manda ele entrar em contato com a gente, ele pode adquirir essa aula posteriormente, tá? Ela fica gravada e você assiste pelo YouTube. Aqueles que eu não tenho ainda o e-mail do YouTube, manda para mim. Assim que terminar a aula, eu subo e coloco ela à disposição para vocês assistirem, né? Outras vezes aí as dicas, né, fantásticas do professor Erenilson, ok? Bem, não vou ficar me prolongando, afinal, aqui a estrela da noite é o professor, ele que vai dar as dicas para você, as barbadas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, beleza? Pessoal, um abraço, fique em boas mãos aí. Erenilson, é contigo. Márcio, muito obrigado, professor. Satisfação estar falando com você de volta e com os nossos queridos concurseiros. Queridos concurseiros, primeiro, eu me chamo Erenilson Lubacheski, não é? Trabalho em diversos cursos preparatórios, tanto para concursos quanto para Enem e também a banca do vestibular da Federal para vestibulandos, né? E, primeiramente, eu preciso pedir aí milhares de desculpas pela minha voz, né? Quem já teve aula comigo sabe, né? Sempre muito firme e tal. E essa semana foi uma semana muito corrida. Nós estamos vivendo aí as 2 últimas semanas para o concurso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. E nós tivemos aí uma série de aulas no período noturno. Você veja como é a paixão por isso aqui. O professor Márcio citou muito bem, né? Que a gente faz realmente o que gosta. Eu tinha, a princípio, não tinha, aliás, aulas marcadas para essa noite de hoje, não é? E, de repente, as aulas apareceram. Foram vários convites. Eu falei, não, eu já tenho um compromisso aqui com vocês, estou revisando. Então, estou aqui, não é, conversando com vocês sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá bom? Bom, primeiramente, sou formado em História, também Geografia, também Sociologia e Direito, e tive a oportunidade de trabalhar por 2 anos no núcleo jurídico da administração da Secretaria de Estado da Educação. No período que lá estive, eu trabalhava com o Estatuto da Criança e do Adolescente todos os dias, seja para problemas ligados à questão educacional, seja também para a violência contra a criança e adolescente praticadas por professores do ensino básico. Isso mesmo, nós vivenciamos diversas situações. E a parte mais intrigante de tudo isso foi eu utilizar no dia a dia, né, um problema no caso concreto e ir ao ECA, um problema no caso concreto e ir ao ECA.
E foi aí que eu acabei me interessando por essa disciplina, não só pela formação que tenho na área do direito, mas também pelo interesse e pela paixão que eu tive pelo ECA. Exatamente por isso, não é? Passei a lecionar aí e, inclusive, já tive a oportunidade também de preparar conselheiros tutelares. Depois da sua eleição, eles passam por uma preparação, o Ministério Público e a Vara da Infância e da Juventude preparam os conselheiros tutelares, tecnicamente no ECA, para que eles possam atuar. Vários municípios dão essa atenção. Quem é conselheiro tutelar e mais antigo, que já, né, que várias vezes foi eleito, né, aí já está tirando ECA de letra, mas os outros mais novos muitas vezes precisam de preparo. Então, eu tive já essa grande oportunidade. Portanto, sejam muito bem-vindos, tá? Qualquer dúvida, senhores, vão anotando, tá? Qualquer dúvida, podem interromper, fiquem tranquilos, eu estou aqui para poder ajudar todos vocês. Só um pouquinho, eu deixei a minha janela aberta aqui, e os meus cachorrinhos, eles vão incomodar. Mas vamos conversar um pouquinho sobre o ECA. Senhores e senhoras, é o seguinte, o ECA, ele é um campo de força em torno da criança e do adolescente. Então, ele protege as crianças e os adolescentes de forma integral, Só que a sua prova, principalmente das bancas que nós temos visto nos últimos anos, o pessoal aí também da Polícia Civil, o pessoal aí da área da odontologia também, bombeiro, policiais, não é? Essa banca, ela vai ao cerne da legislação e muitas vezes ela busca também alguma coisa na doutrina. A doutrina é como os juristas pensam o estatuto, é uma forma de interpretação. Porém, nós precisamos entender que o ECA, ele é quase que uma ciência exata quando você vai fazer um concurso sobre o ECA. O que isso significa, né? Você vai lá fazer uma prova de matemática em que 2 mais 2 é 4, o ECA é muito parecido com isso. Ou seja, cai o que está no livrinho, cai o que está no ECA. Então, as provas, elas primam muito por palavras principais, pela linguagem do ECA. Então, é interessante vocês conhecerem as principais palavras e os principais princípios, porque as provas para ECA fazem muitas pegadinhas, acabam ligando, por exemplo, linguagem do direito penal, que por óbvio é para maiores de idade, é para adultos, ligando a linguagem usada no direito penal à linguagem usada no ECA, que são linguagens diferentes. Então, cuidem com o uso dessas linguagens, ok? Muito bem? O ECA está para criança e para adolescente, como a Constituição está no artigo 5º para os direitos humanos. Então, acompanhe comigo no quadro. Esse quadro aqui é para você decorar. O ECA tem um princípio central chamado princípio da proteção integral. Princípio da proteção integral. Todos os direitos atinentes aos menores de idade, tá, são protegidos pelo ECA. E a lei, ela cita dentro do princípio da proteção integral como se fosse uma redoma, um campo de força em torno dos menores, que tange a questão da educação, a questão do trabalho, não é? Ele acaba colocando aqui, elencando 4 princípios fundamentais. E cuidem, quando cai a linguagem de ECA, cai exatamente assim. O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, o princípio da prioridade absoluta, o princípio da corresponsabilidade e o princípio do respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Como é que isso funciona? Vamos lá. Primeiro, se tiver uma lide, se tiver um processo, se tiver uma demanda entre um adulto e o interesse de uma criança, o interesse de um adolescente, a criança e o adolescente sempre terão prioridade em qualquer circunstância, porque elas são consideradas, obviamente, seres mais frágeis que um adulto, que já vivenciou, já amadureceu, conheceu as leis, já foi apresentado para a sociedade se apresentou naquelas teorias em que o Emile Durkheim, na sociologia, chamava de fatos sociais. A gente já aprendeu quais são os fatos sociais e as regras, né? Então, acredita-se que os maiores de 18 anos já tiveram essa apresentação.
Para os menores, não. Nesse sentido, sempre quando houver um interesse divergente entre uma criança, um adolescente e um adulto, crianças e adolescentes sempre serão atendidas. Cuidem com isso. Por isso, eu vou entregar para vocês hoje, lembrando que ler o ECA é fundamental, sobretudo a parte geral, tá bom? Porém, cuidem com a informação que eu vou dar agora. Se